E aí, galera, beleza? Sou o João Pedro, sou programador, faz muitos anos já, eu tenho 33 anos e agora esse ano eu faço 20 anos de programação profissionalmente, trabalhando para outras pessoas, fazendo freela e etc. Eu já trabalhei com muita coisa e eu resolvi começar a compartilhar um pouco mais da minha história e compartilhar um pouco da experiência que eu tenho em todas as áreas que fazem parte de tudo que eu fiz. Então, começando com programação, mas também com empreendedorismo, com tudo isso. E essa é uma série de posts e vídeos que eu tô fazendo para começar a contar essa história. E a minha ideia é falar um pouco dos produtos que eu fiz e que também não foram pro ar. Então, na minha jornada eu construí diversas coisas. Eu tive alguns sucessos com alguns deles, mas tem vários que falharam e eu queria falar primeiro sobre as minhas falhas e depois ir para uns projetos mais legais, mais interessantes que aí sim talvez vocês conheçam. Hoje a gente vai falar de um projeto que se chama Sublime. Ele teve alguns nomes, mas basicamente é Sublime e ele é um sistema para lojas virtuais. Então, um pouco da minha história. Primeiro, desde que eu me lembro, eu tô na frente do computador. Então, desde muito pequeno, eu tive a sorte e o privilégio de, na minha família, ter um computador em casa. Então, quando eu era pequeno, sei lá, com 3 anos, 4 anos, eu já conseguia ler, escrever e formar palavras, por causa do computador. E desde então, minha paixão sempre foi aumentando. Eu acho que por eu ter começado muito cedo e gostar muito, foi muito interessante todo o processo de aprender como funcionava aquela máquina. Então, eu desmontei o computador, montei, estraguei muita coisa, assim, muitas vezes, mas eu acho que foi assim que eu fui aprendendo bastante sobre como funcionava um computador e depois disso eu tive contato com programação. Veio primeiro de uma faísca que eu tive na cabeça, assim, de uma ideia de, como será que funcionam as coisas. E eu me lembro que daí um pouco mais velho, acho que com 7 anos por aí, eu tinha usado a internet, conheci o bate-papo do UOL, fiquei fascinado com aquilo, porque só com HTML, que foi uma coisa que eu fui meio que aprendendo sozinho, assim, eu não sabia fazer, e aí pensei, como é que faz isso? Descobri PHP e eu comecei primeiro com PHP, de PHP eu fui para Ruby, já passados anos, assim, trabalhando, descobri Ruby já com, sei lá, mais de 10 anos de trabalho, assim, e a partir disso a minha vida mudou. Com Rails, com Ruby on Rails, minha vida mudou e facilitou muito eu construir e tirar ideias do papel para mim, porque nesse tempo todo o meu principal trabalho foi tirar ideias de outras pessoas do papel. Então alguém chegava para mim com uma ideia, com, sei lá, com um freela mesmo, eu programava, entregava e era isso. Mas depois de fazer tanto, eu sempre fiquei com isso de que eu queria construir uma coisa minha. E foi aí, juntando com Ruby, depois com Ruby on Rails, eu acho que acabou facilitando muito mais esse processo todo de construir e construir sozinho. Então, falando sobre a Sublime, tudo começou no meio da pandemia. Eu acho que, por mais que eu sempre tenha trabalhado remoto, quando eu tive mais tempo e eu fui obrigado mesmo a ficar em casa, porque, sei lá, eu trabalhava muito em café e coisa assim, mas quando eu fui obrigado a ficar em casa, acho que o meu hiperfoco, ele atacou nisso, assim, em quais são os produtos que eu poderia criar que são meus, que eu poderia construir do começo ao fim, e quais as necessidades que as pessoas que estão perto de mim estão tendo mais. Então eu era amigo de alguns lojistas que tinham loja, sei lá, de venda de vinho, por exemplo, e um amigo que morava comigo que queria muito abrir uma loja de camiseta. E quando a gente estava vendo as possibilidades, eu já sou fã do Shopify desde sempre, conheço Shopify há muito tempo, analisando as possibilidades eu pensei que talvez pudesse ser uma oportunidade de eu começar um produto novo, e também vem, assim, um pouco de uma vontade do passado que eu tinha. Quando eu me mudei para Curitiba, o meu primeiro trabalho foi numa plataforma de e-commerce e lá eu tinha várias ideias porque eu já via desses outros modelos de e-commerce mais rápidos, menos burocráticos, com mais tecnologia e eu sempre tive vontade de construir isso do zero por mim. Eu até tinha começado uma empresa também com outro amigo, mas no final deu, muita coisa errada nisso, eu saí dela, então sempre fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Então eu acho que eu uni as duas coisas e resolvi criar esse primeiro produto para ver também, para testar as minhas habilidades e provar que eu conseguia construir uma loja em um sistema de lojas virtuais com múltiplas lojas e tal, sozinho. E foi basicamente juntando tudo isso, bastante tempo disponível com essas vontades que eu tinha do passado, da minha experiência do passado. E de tanto ver o Shopify e gostar tanto deles, eu tive a ideia de criar o Sublime. Mas mais uma plataforma de e-commerce? Eu acho que sim. Primeiro porque eu queria ver como seria a minha versão. Então eu já sabia como o Shopify fazia, eu já sabia como a Tray fazia, já sabia como as outras lojas ou os outros sistemas funcionavam, mas como que poderia ser o meu? E outra coisa que sempre me acompanha, eu sempre me questiono de por que a maior parte dos produtos que eu acho muito legais de tecnologia são gringos, sendo que aqui no Brasil a gente tem acesso à tecnologia, a gente tem capacidade técnica, porque a gente tem programadores, acesso a conhecimento e conteúdo, mas por que os melhores produtos eu percebo que a galera usa mais de fora? E o Shopify
putz, assim, é incrível, incrível, eu adoro todas as funcionalidades dele, mas poderia ser brasileira, né? Ou poderia ter uma empresa que se posicionasse e fosse tão legal, tão moderna quanto o Shopify é, mas 100% brasileira. Então acho que por isso que eu resolvi fazer os dois. E juntando com a vontade do meu amigo também de ter essa loja. Conversando com esse meu amigo, eu vi que uma das coisas que era mais importante para ele era a customização. Como ter um layout com a cara que ele gostaria. E essa é uma das coisas que eu acho o Shopify mais legal. Ele tem um sistema que chama Liquid para os templates dele. E aí eu fiquei pensando, como eu já conhecia os temas do Shopify, será que eu conseguiria fazer meio que uma engenharia reversa e fazer com que o meu sistema suportasse os mesmos temas do Shopify? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem quando você já é um lojista, você já está no Shopify, por exemplo, eu sou um lojista brasileiro vendendo no Shopify, eu já passei por todo o processo de construir minha loja, configurar minha loja e fazer tudo o que precisava para ela estar vendendo. Por que eu trocaria dela para uma loja brasileira? E qual é a parte mais custosa de fazer essa troca? Na minha opinião, e depois de pensar um pouco mais, eu acredito que seja a parte de customização, porque você já teve um tema para lá, ou já contratou uma agência para fazer um tema para o Shopify, e agora você vai mudar para uma outra, ter que ter todo esse custo de novo, adaptar tudo de novo. Então eu pensei que não. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia ter, e essa foi uma grande ideia, foi de conseguir ter uma conversão de 1 para 1 com os temas da Shopify. O que significa? Que o tema da loja que você está usando hoje no Shopify, você poderia exportar ele lá, importar esses arquivos dentro da nossa plataforma e tudo ia funcionar igual. Como eu poderia fazer isso? Tem 1 milhão de maneiras de resolver, mas eu sabia que a linguagem que eles usavam era Liquid, o Shopify é feito em Ruby on Rails, e o mais interessante é que o Liquid é uma gen de Ruby on Rails que é de código aberto, então tá no GitHub para todo mundo usar, então tinha muita documentação e eu já poderia usar também a própria ferramenta. Começando um projeto novo, para mim tem várias oportunidades. Uma das oportunidades é justamente de você testar novas tecnologias, mas eu acho que o importante é testar tecnologia nova também te traz mais tempo e mais esforço, porque às vezes para fazer coisas básicas você precisa parar e estudar bastante. Às vezes para fazer uma autenticação nova em um framework que você não está tão acostumado, você vai penar um pouco até conseguir fazer. Então, como eu já tinha esse objetivo de ter a loja desse meu amigo funcionando e no ar, eu resolvi ir no feijão com arroz, no básico, que eu já conhecia bastante, que era o Ruby on Rails mesmo, o banco de dados Postgres, é a maneira com que eu prefiro pensar em sistema. Então, na minha opinião, quando a gente é desenvolvedor, muita coisa fica fácil na nossa cabeça de ser desenvolvida. Mas se muita coisa é fácil, por onde você começa? A minha maneira é começar pelas partes que eu acho mais sensíveis ou onde eu possa ter mais dificuldade. Então, primeiro, essa parte de templating foi a primeira que eu comecei a fazer. Primeiro um protótipo, antes de gerar aquele monte de tabelas e models que eu precisaria, o cadastro da loja, o cadastro de produtos, de categorias. Antes de eu gerar tudo isso, eu criei um projeto em Rails e comecei primeiro a testar como que funcionaria esse sistema de layouts e de templates com Liquid. Então eu gerei o mínimo de controller possível, um endpoint padrão lá que respondia HTML, um pages index da vida, e dentro dele eu já comecei a fazer alguns testes de como renderizar esse layout a partir de temas Liquid, de outros diretórios ou salvos no próprio banco de dados. E a segunda coisa, pagamentos. Então, trabalhando com Rails, a gente tem acesso a uma gem que ela é um integrador de todos dos principais gateways de pagamento. Então ela te oferece uma API única quando você usa ela para você gerar os pagamentos, fazer chargeback, tudo que você precisa nessa rotina de pagamento, e você tem diversos connectors dentro dela, então você poderia usar Stripe, PayPal e várias outras, mas para o Brasil, com cartão de crédito, checkout transparente, naquele momento ainda não tinha alguma boa, ou não tinha alguma que eu queria usar. Então eu preferi fazer na mão mesmo. Naquele tempo a gente tinha a Juno, que era boleto bancário, depois virou Juno e depois virou Ebanks, e a primeira versão foi integrada com a Juno, com subcontas, etc. Só depois de ter passado por esse básico funcionando, aí sim eu resolvi começar a estruturar. Falei, bom, entendi como funciona a parte de temas, consegui separar os temas com outros nomes, carregar com outros nomes e de outros lugares que o Rails esperava para estar no padrão do Shopify, e os pagamentos também já estavam funcionando. Então agora é a hora que o trabalho realmente começou. E aí foi gerar cadastro de produto, cadastro de categoria, carrinho de compra e todos esses outros recursos que a gente espera no e-commerce. E assim eu fui desenvolvendo. E aí é Go Horse mesmo. Nesse tempo ainda não tinha ChatGPT, Cursor, Cloud Code, não tinha nada disso. Então era muito código mesmo e eu fiquei internado assim, alguns dias. Geralmente quando eu começo um projeto novo, o meu hiperfoco vem e eu
eu pego, sei lá, 1, 2, 3 dias ou uma semana pra só focar nisso e não fazer mais nada da minha vida até eu ver tudo funcionando. E foi assim, trabalho, até que eu consegui subir a primeira loja do meu amigo. Primeiro, construir solo. Eu amo construir solo. E eu acho que é um privilégio se a gente tem o poder de construir tanto a interface quanto a programação em si, pensar no produto como um todo. Eu acho que essa é uma das coisas, um dos valores que eu mais tenho dentro do mercado, sabe? Por ter esse conhecimento e pensar muito como produto e ter conhecimento suficiente para programar tudo sozinho. Isso é muito legal porque no começo, quando você está em ideação, é muito rápido para você criar uma feature nova, pensar numa feature nova, porque assim, você pensou e você já pode ir. Só que com isso também é um ponto muito negativo, porque se você não conseguir filtrar muito bem na sua cabeça todas as suas ideias, e quando você está criando vão aparecendo 1 milhão de ideias, você vai se perder. E você vai criar muita coisa que não vai ser usada, muito provavelmente. Então, o conceito de MVP, eu acho que ele deve ser levado à risca, ao extremo, assim. O que é fundamental na criação, o que é fundamental para esse serviço funcionar? No meu entendimento, eu precisava de carrinho, cadastro de categoria, produto, um cadastro de usuários para ter múltiplos usuários dentro de um painel, que você conseguisse criar uma loja rápido e que os temas funcionassem. A verdade é que os temas, eles não funcionam um para um até hoje e o projeto meio que ficou assim, mas uma boa parte dele funciona. Eu acho que o básico, o principal que você precisa tá ali. Como ganhar tempo também, como que eu ganhei tempo em algumas questões, assim. Eu ficava pensando, bom, essa é a minha plataforma de e-commerce que eu tô criando do zero. Como que seria o jeito ideal de eu cadastrar um produto? Ou a melhor maneira de cadastrar um produto? Que fosse um formulário fácil, fosse rápido para cadastrar, a interface não fosse muito confusa. E aí, você fica pensando nisso, que uma das maneiras com que foi mais fácil, ou uma das maneiras com que você ganha mais tempo, às vezes é só se inspirando em outras plataformas. Então, o Shopify faz isso perfeitamente. Por que não aproveitar todo o conhecimento que eles já colocaram dentro daquelas interfaces ou daquelas telas ali do Shopify e usar o melhor deles aqui no seu projeto também? Essa fase de benchmarking para mim é muito importante. Estudar as opções do mercado ou seus concorrentes diretos e ver como eles fazem meio de tudo aquilo, com um pouco de busca em Behance, Dribbble, juntar tudo isso na tua cabeça e falar, eu acho que é mais ou menos esse caminho. Então assim você ganha muito tempo. Isso para mim acaba que é muito fácil porque eu sou meio viciado em conhecer produto novo. Então eu tô sempre vendo o Product Hunt, vejo o Hacker News diariamente e fico vendo todos os produtos que saem lá, produtos novos, com techs novas. Eu acho que isso acaba que ajuda e entra no seu pacote de conhecimento, acaba se naturalizando. Então, quando você está codando qualquer tela ou criando qualquer tela, naturalmente já vão vir inspirações na sua cabeça porque você já viu muita coisa, ele já tá ali presente, sabe? Tipo, no topo da tua cabeça. Acho que isso facilita o nosso dia a dia pensando em produto, pensando em tela e pensando em como fazer as coisas de uma melhor forma. Ter referência, sabe? Buscar referência. E o que é difícil criar sozinho? Eu acho que quando é uma ideia, a ideia é muito fácil de você desenvolver e colocar ela no ar. Eu acho que essa não é a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil, o que diz se um negócio dá certo ou não dá certo, é como você cuida de outras partes dela que talvez sejam mais importantes. Quais são elas? Eu acho que marketing, venda, aquisição de cliente, eu acho que é isso que segura e mantém uma empresa no dia a dia. Se você tem controle de de onde você encontra os seus clientes, de como que você faz para conquistar eles para usar a sua ferramenta, e isso está muito claro, e você consegue entender quantas pessoas entram, se elas usam, se elas não usam, as dificuldades que elas têm, aí sim você tem o poder de transformar um produto em um negócio. Isso, dependendo do tipo de produto que você está trabalhando, isso pode ser difícil de fazer sozinho. É mais do que só programar, é muito mais do que só programar. É também trabalhar com o cliente, fazer suporte, tem infraestrutura, tem diversas outras coisas que fazem parte de você manter um serviço no ar, e isso às vezes a gente não vê quando a gente só tem uma ideia. A gente tem uma ideia de uma coisa que a gente não viu, ou que a gente viu que poderia ser diferente, e a gente percorre ela. O problema é o depois, que aí você se liga que tipo, não era só uma ideia. Até porque se fosse só uma ideia, já teria, provavelmente. Para mim, o nome do jogo, assim mesmo, não é desenvolver. Tem várias outras coisas que são mais importantes ou tão importantes quanto e que você deve ter atenção desde o primeiro dia. Mais do que se o seu tema funciona um a um com o Shopify. Mas se você tem cliente para usar isso, eles têm realmente essa necessidade. Eu acho que isso foram coisas que eu deveria ter pensado um pouco melhor e isso que foi até me desanimando depois pro final do projeto de lançar ele. E falando um pouco mais sobre ele, infraestrutura é um grande ponto. Como eu sou um solo founder, uma das coisas que para mim é muito importante é o quanto custa para manter todos os meus serviços no ar ou essas novas ideias que eu tô criando. E se você não tem controle sobre isso, pode ser que você esteja gastando muita grana mesmo
para percorrendo uma ideia que talvez não se sustente no longo prazo. Isso foi o que aconteceu com a Sublime. Eu não tenho dinheiro infinito ou um cartão de crédito muito largo ou qualquer coisa do tipo que eu possa me dar o luxo de pagar a Vercel sem ter problema nenhum, assim, sem pensar, ou colocar no Heroku ou em plataformas desse tipo que hospedam e que, tipo, você pode dormir tranquilo. Mas a verdade também é que você não pode dormir tranquilo, sabe? Primeiro, elas são caras, então não dá pra eu manter. E segundo que, se for pra cair, elas vão cair também. Então eu prefiro hospedar a maior parte das coisas comigo, 100% comigo. E as coisas caem. E é importante que, se você tem uma plataforma de e-commerce, ela não caia, porque você está perdendo venda e, além disso, você tem clientes que esperam que tudo esteja funcionando. Então essa é uma coisa que você tem que sempre pensar. Não é só construir, é manter também a aplicação no ar. Suporte é outra coisa que toma bastante tempo. Então o suporte você pode até automatizar muita coisa. Hoje em dia a gente tem bastante ferramenta para isso. Você também pode criar FAQs e perguntas frequentes, né, e tal, vídeo demo no YouTube para explicar aos seus usuários como usar ou tirar as principais dúvidas neles, ou tirar as principais dúvidas que eles tenham, mas mesmo assim, o suporte vai mais, na minha opinião, o suporte vai além disso. Você também precisa estar em contato mais próximo com o teu cliente para entender e pegar, tipo, feedback, insight do que você pode fazer diferente, de como você pode otimizar mais o dia dele, e às vezes assim fica mais claro o caminho para você trazer mais clientes. Porque se você faz um produto e você consegue encontrar esse fit, tipo, resolver uma dor clara do cliente, natural, que você vai conseguir reter os seus clientes quando você os encontrar, e que também esse cliente que está usando e está muito feliz com o serviço que ele está recebendo, chame outros e aí vai, né, vai puxando, um vai puxando o outro e vai aumentando o tamanho da tua base de clientes, né? O que eu faria diferente também? Aquisição de cliente. Então, a verdade é que esse projeto ele ficou no ar por mais ou menos uns 2 anos, e nesses 2 anos eu tive umas 10 lojas. Mas lojas que operaram realmente foram umas 2 ou 3. Então, quando eu parei, percebi que eu não estava trabalhando na aquisição de clientes, o mercado era extremamente vermelho, então tem muito concorrente, tem 1 milhão de plataformas de e-commerce, e todas elas, tem várias que tem muito dinheiro para gastar em aquisição e botar anúncio patrocinado em todo lugar, fazer parceria com influencer, fazer tudo isso, e essas são coisas que eu não tenho. Pensar no mercado e pensar em aquisição e como funciona, onde eles estão, os clientes que eu quero, onde eles estão, quanto custa para chegar num deles, eu acho que isso, se eu tivesse pensado melhor, eu talvez não tivesse codado nada do que eu codei e nem teria perdido meu tempo, entre aspas, nesse projeto. Poderia ter gastado melhor o meu tempo em um outro projeto que talvez fizesse mais sentido e o mercado tivesse mais carente. Era uma coisa que, na verdade, não estava carente. Outra coisa que é importantíssima e eu faria diferente é o pricing, é quanto você cobra por tudo isso. Você tem que fazer sentido uma relação entre o quanto de energia você coloca naquilo, porque se você está trabalhando, você é o programador disso, você está programando ali, talvez você ache que não tem custo nenhum para você manter, mas tem, porque o tempo que você está trabalhando ali, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, poderia estar de lazer mesmo, mas poderia estar fazendo qualquer outra coisa para esse tempo, acaba que ele tem que ser colocado, incluído nessa conta. Quanto de energia eu gasto e eu preciso para desenvolver uma coisa, com quanto eu recebo dos meus clientes para isso, se faz sentido o quanto o cliente está pagando e o valor percebido dele. Eu acho que tudo isso deve ser levado em conta para você chegar numa precificação melhor. Não pode ser muito barato, porque também a galera vai achar meio estranho, não pode ser de graça. Pricing é um universo inteiro só dele. E tem muita referência, se você procurar na internet, sobre como precificar melhor, mas eu confesso que essa eu acho que é uma mágica que eu não tenho certeza se eu ainda aprendi. Mas eu tenho certeza que eu não precifico mais produtos como eu precifiquei ele. Por que eu parei? Poderia ter continuado? Poderia. Mas, pelas razões que eu acabei de falar, eu achei que não fazia mais sentido eu investir nisso. E também as poucas lojas que estavam ativas, elas encerraram as operações logo no final da pandemia. Então, para que ficar mantendo esse projeto? Juntou isso com mais uma ideia que eu tive também quando eu estava trabalhando com uma outra ideia apareceu e eu quis percorrer ela, e eu vou falar dela em outros vídeos e ela é muito legal, mas sabe quando você vê a novidade? Eu queria ver a novidade, eu queria viver essa novidade, e eu acabei trabalhando e dando mais atenção para outro produto e resolvi matar esse aqui. E desde então ele tá morto. Esse código tá dentro do meu computador e num repositório privado hoje no GitHub, e eu tô há dias pensando no que fazer. Quais são os próximos passos com ele? Eu tô pensando e eu queria ouvir a sugestão de vocês.
ela tá online agora, vocês podem testar. As vendas não estão funcionando porque eu deixei desativada ela por enquanto, mas você pode fuçar, criar uma loja. As funcionalidades básicas estão ali para você ver. Tem uma customização muito básica, eu acho que não tem essas customizações de tema ali direto na plataforma, mas você pode ver como que funciona toda a interface. E enfim, tá aí, tá publicado, tá no ar, vocês podem acessar para ver como que funciona. O código tá nesse repositório privado e eu tô me perguntando, será que eu deixo ele com código aberto para vocês verem como funciona tudo isso, mesmo que não seja a melhor forma ou o melhor código do mundo, mas assim, a maneira com que eu fiz. Se vocês quiserem a gente combinar aqui, eu posso deixar ele com código aberto para vocês verem, além do site que já está disponível para vocês acessarem, usarem um pouquinho e verem como que eu fiz. E se você gostou tanto desse vídeo e curte esse tipo de coisa e as experiências e essa troca de experiências de outros produtos que eu fui aprendendo na minha jornada, que ainda está acontecendo, deixa os comentários aqui, porque baseado nisso eu vou fazer outros vídeos. Eu tenho mais uns 6 ou 7 produtos para mostrar para vocês, colocar no ar e falar sobre todos os desafios que eu tive com ele, etc, os aprendizados também. E agora tá na sua mão. Então se você gostou, escreve aqui embaixo primeiro, deixa um like se você curtiu, deixa um comentário aqui embaixo falando alguma coisa, o que você acha, qual o futuro que você acha que eu devo colocar nesse projeto. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.